E nós vamos falar agora sobre a mega operação chamada Carbono Oculto, que aconteceu hoje cedo e envolveu o Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Civil, Militar, 1.400 agentes para desvendar um esquema milionário do PCC e bilionário do PCC no setor de combustível, né? A gente já sabe há algum tempo essa história de que o PCC tem comprado postos de combustível para fazer lavagem de dinheiro dos negócios da facção, né? E além disso, também tem comprado usinas de cana-de-açúcar e coisa e tal. E tem algumas histórias bastante críticas aqui de que eles seriam, por exemplo, teriam obrigado pessoas a vender o posto de combustível e não pagavam, ou seja, roubaram o posto de combustível, né? Obrigava a pessoa a vender, não pagava o que a pessoa tinha combinado com a pessoa para vender e falava com a pessoa que se ela reclamasse que iriam executá-lo, né? E isso realmente, né? Esse pessoal mafioso faz assim mesmo, né? O governo faz isso também de vez em quando, né? Desapropria um bem, diz que vai te pagar, não paga, e se você reclamar, te bota na cadeia. Mais ou menos a mesma coisa. Enfim, vamos entender o que está acontecendo aqui, porque eu ainda tenho uma dúvida muito grande nessa história, né? O que eles estão acusando aqui, basicamente, é só de sonegação, porque o que dá a entender aqui é isso que eles estão sendo acusados nessa história toda. Mas, assim, eu sei que o PCC é um bando criminoso, deve ter alguma outra atividade criminosa nessa história. A minha dificuldade é entender qual outra atividade criminosa que tem nisso daqui, porque a impressão que dá é que eles estão buscando só a questão de sonegação mesmo. Essa notícia foi sugerida por Dinoca Traveco Maranhão, Gabiru comprou o FIFA 26 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma operação muito grande chamada Carbono Oculto, né? Então aqui, a Força Tarefa Nacional, com 1.400 agentes, cumpre nessa quinta-feira mandatos de busca, apreensão e prisão em 8 estados para desarticular um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis comandados por integrantes do primeiro comando da capital, né? Então aqui, a mega operação, o grupo sonegou 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais, segundo autoridades da Fazenda de São Paulo, né? Essa é a junção de 3 operações que acontecem em São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Acontece em um monte de estados isso daqui, né? Ou seja, o que eles falam aqui é sonegação de impostos, né? E de novo, sonegação de imposto é um crime na lei brasileira, eu concordo. Mas vocês lembram, esse canal meu aqui é um canal libertário anarcocapitalista. Na ótica libertária, não tem crime nenhum em sonegar isso daí, não. Então, não sei, vamos ver se é só isso que eles estão sendo acusados aqui, né? Mas, como eu falei, certamente tem outros crimes. É uma facção criminosa, né? As irregularidades foram identificadas em várias etapas do processo de produção e distribuição de combustível no país. O esquema tem lesado não apenas consumidores que abastecem seus veículos no Brasil, mas toda uma cadeia econômica ligada aos combustíveis. Uma das frentes de ação do PCC era a importação regular de produtos químicos para adulterar combustíveis. E aqui eu já faço uma observação, porque uma das coisas que o pessoal mais fala é: ah não, porque o cara usou solvente para adulterar a gasolina, para dar a entender que o seu carro vai reclamar de ter solvente misturado na gasolina. E a verdade é a seguinte, eu vou te falar um negócio: solvente atrapalha menos o motor do seu carro do que álcool, do que etanol na gasolina. Então, ou seja, no final das contas, não tem lógica nenhuma. Sabe por que eles reclamam que solvente é uma coisa que piora a situação do carro? É porque o solvente paga menos imposto que a gasolina. A gasolina paga imposto pra caramba, o solvente paga menos. Então o que o pessoal faz? Importa a coisa como solvente, é o mesmo produto. Mistura na gasolina, mas como pagou menos imposto, o governo diz que não, que é ruim, que prejudicou o carro da pessoa. Prejudicou nada. Sabe o que realmente prejudica o carro das pessoas? Essa quantidade de álcool que está sendo botada pelo governo aí, 30% de álcool, agora 25% de álcool, sei lá quanto é que está tendo de álcool de porcentagem nos carros agora. Isso sim prejudica o motor do carro. E isso é a obrigação agora que o governo obrigou todo mundo a usar. Então, ou seja, esse negócio de solvente não tem problema nenhum, pode botar solvente direto lá que não faz diferença nenhuma. O problema do solvente para o governo é que paga menos imposto e eles não querem, eles querem que você pague mais imposto, né? Mas eu não sei quais foram, eles não falam aqui quais foram os produtos químicos que foram usados nessa brincadeira aqui. Dependendo do produto químico, pode sim prejudicar o seu carro, né? Os investigadores identificaram mais de 300 postos que atuavam nessas fraudes. Já o setor estima um impacto de cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo e 2.500 estabelecimentos. A Receita Federal também identificou 40 fundos de investimento com patrimônio de 30 bilhões controlados pelo PCC.
Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro de São Paulo, por meio de membros infiltrados na Faria Lima, hein? Ó que coisa aqui. As principais empresas alvos dessa operação seriam o Grupo Aster Copap, donos de usinas, formuladoras, distribuidoras e rede de combustível, BK Bank, que é uma fintech utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas bolsão não rastreáveis. Eu não sei o que é isso. Mas, de novo, isso aqui tem toda a pinta de ser coisa de que o governo perde o controle e daí, ou seja, é crime só na ótica estatal. Não tem lógica do ponto de vista libertário. E REAG, fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas para blindagem de patrimônio dos envolvidos. Então, seria isso daqui, está envolvendo a Faria Lima também, um monte de gente na Faria Lima. Aí, aqui, ó, a CNN explica como é que seria esse processo feito aqui, ó, uma operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, revelam um esquema milionário, né? Então, do exterior, as importadoras contratavam etanol que levavam para as transportadoras e botavam nos postos e coisa e tal. Ou seja, nada disso daqui é ilegal, né? Assim, tudo bem, estão dizendo que a importação era de produtos químicos, né? Mas, em princípio, o combustível, no final das contas, nem fazia tanta diferença assim, né? O problema, aparentemente, é da Receita Federal. O que eles estão querendo é só sonegação. Eles só estão perseguindo o pessoal pela sonegação nisso daqui. Veja, de novo, não estou dizendo que seja ruim, porque é o PCC, é uma facção criminosa, deve ter outros crimes envolvidos nisso daqui, né? Aqui, ó. Olha aqui. O esquema tem início com a aquisição no exterior de nafta, hidrocarbonetos e diesel. Então pronto, pô. Gasolina é nafta, pô. Nafta e gasolina é a mesma coisa, pô. Aí que tá, é o que eu falo para vocês. Eles reclamam disso por quê? Porque paga menos imposto. Então não, tem que importar gasolina, não nafta. Se juntar é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ou seja, empresas de fachada ou intermediários, pagamentos por esses produtos são na realidade custados com recursos provenientes de formuladoras, indicando uma coordenação no esquema fraudulento, né? Bom, aí eu não estou entendendo o que está dizendo aqui. Por enquanto, o que eu entendi eles estão atrás de sonegação. Só isso. Aí outra coisa curiosa, olha só. Polícia Federal cumpre mandados na Faria Lima em operação contra o PCC. Ação mira lavagem de dinheiro da facção impostos de combustíveis. Ação não tem relação com outra operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo. Então, é outra operação, ou seja, tem a operação do Ministério Público de São Paulo, teve uma outra operação que é na Faria Lima. Mas em alguns outros lugares eles estão falando que é a mesma operação que tem também o Ministério Público Federal e a Faria Lima. O que eu acho que está acontecendo aqui, né? É o governo federal dizendo que não, que a operação é minha, sou eu que estou fazendo a operação. E o Ministério Público de São Paulo, que é do Tarcísio, é ligado ao Tarcísio, não é ligado, né? Porque o Ministério Público é independente do governo, né? Mas vocês sabem como é que funcionam essas coisas. O pessoal vai associar São Paulo, Tarcísio, Brasil, Lula, né? Já está pintando aí a disputa, estou querendo dizer que cada um puxando para o seu lado a operação, porque o povo gosta dessas operações, né? E, de novo, eu até aqui, do que eu li tudo aqui, só tem sonegação de imposto. Não vi mais nada aqui de errado no que descreveram aqui. De novo, não tive acesso aos autos, não sei o que está descrito lá na coisa. A operação Quasar, tá, então é uma operação diferente, tá? Essa operação aqui é do governo federal, a operação Quasar. A do Ministério Público de São Paulo é a operação Carbono Oculto. E tem lavagem de dinheiro e na Faria Lima e coisa e tal. O meu medo dessa história é justamente que eles estão visando a Faria Lima por causa da reclamação. Não, porque a Faria Lima está reclamando do Dino e do Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, que não temos que fazer... Não sei, né? Tomara que não seja isso, tomara que não tenha nada a ver, né? E uma coletiva de imprensa será feita pelo Ricardo Lewandowski e o Haddad aqui, né? Então a estratégia utilizada estava na transação simulação de compra e venda de ativos como imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real, né? Enfim. Ou seja, o que eu leio disso aqui é sonegação. Agora, tem um ponto aqui que eles falam realmente que é absurdo. Então, em algum momento aqui, ó, eles falam que... não, onde é que tá? Aqui, ó. Donos de postos foram ameaçados de morte pelo PCC para venda de negócio. Isso daqui é um crime também na ética libertária. O cara não quer vender o posto de gasolina para você, você não compra, né? Oferece mais dinheiro. Né? Com o dinheiro correto, o cara vende. Segundo eles estão dizendo aqui, o PCC forçava as pessoas a vender o posto de gasolina, às vezes não pagava. Aqui, ó. Investigação da Operação Carbono Oculto, a Carbono Oculto é de São Paulo, apontavam que empresários do setor de combustível foram coagidos a vender seus postos sob ameaça de morte por integrantes do PCC. De acordo com o MP, vários proprietários que aceitaram vender seus postos nunca receberam os valores acordados e foram avisados de que, caso cobrassem a dívida, seriam executados.
A suspeita é que o mesmo esquema foi usado contra donos de usinas sucroalcooleiras, usinas de processamento de cana-de-açúcar, né? Ou seja, o cara obrigava, ameaçava matar a pessoa e aí forçava a pessoa a vender. Isso daqui é crime na ética libertária também. Então, beleza, tem que prender esse pessoal mesmo, é um absurdo que eles estão fazendo. Não é só imposto. Se fosse só imposto, eu ia ficar contra a polícia. Mas como tem crime de verdade, então beleza, tá certo, é crime de verdade. Também foram realizadas operações Quasar e Tanque pela Polícia Federal. Ah, tá, então são várias operações. A Operação Carbono Oculto, Operação Quasar, Operação Tanque. Operação Quasar é a que vai nos fundos lá da Faria Lima, né? A suspeita de compra das usinas sucroalcooleiras de produção de etanol coincide com que os estados onde a operação é realizada. São Paulo, Espírito Santo, né, tem os estados todos aqui, Rio de Janeiro, Santa Catarina, coisa e tal. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o PCC se infiltrava na economia formal por meio da compra forçada de postos, transportadores e distribuidores de combustível. Os estabelecimentos serviam como fachada para movimentar recursos de origem criminosa, enquanto os combustíveis adulterados eram repassados ao consumidor em larga escala. Combustível adulterado, tem que ver como é que é. De novo, tem vários tipos de combustível, alguns são adulterados de verdade, alguns realmente fazem mal para o motor. Outros não faz diferença nenhuma, é só questão de imposto. Então, é uma grande operação. Parabéns ao Tarcísio, parabéns ao pessoal lá do Ministério Público de São Paulo, né? Vamos ver se essa coisa chega nos verdadeiros mandantes dessa história, porque esse tipo de coisa costuma prender um monte de peixinho pequeno. Será que prendeu os caras realmente que estão fazendo a coisa, né? Ou pegou gente que está só na ponta, né? Até aqui não tem lista de quem foi preso, né? Aqui, ó, PCC controla ao menos 40 fundos de investimento com um patrimônio de mais de 30 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. É um patrimônio considerável, realmente bastante dinheiro. Uma coisa que chama atenção aqui, aliás, o Paulo Figueiredo chamou atenção para esse ponto, é que, olha só as instituições do mercado que são alvo da Polícia Federal. REAG Genial Trustee. A Genial, você já deve ter ouvido o nome antes, né? Genial Quaest, já viu que é ela que costuma contratar a Quaest para fazer pesquisas de opinião. Aquelas pesquisas que dão sempre favoráveis para o Lula, sempre uma maravilha para o Lula, aquela coisa ótima, maravilhosa. Que coisa, hein? Será que tem ligação mesmo com o PCC? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe e não deixe de ir para este vídeo, para que alcance mais pessoas.